Oi, aqui é a Bibs e no vídeo de hoje a gente vai pintar mais um desenho de Isso e Aquilo, nosso livro de Bobbie Goods. Dessa vez a gente tem esse aqui, que é o que eu queria pintar, porque eu queria fazer desse passarinho um passarinho diferente. Diferente. Ah, eu vou colocar um anelzinho porque eu tô sentindo minha mão, sabe? Sem graça. Calma aí. Pronto, já tô mais felizinha. Bom, esse passarinho aqui, eu já pintei ele de algumas formas diferentes, né? Vou deixar imagens na tela pra vocês, mas eu já fiz dele uma calopsita, e por muito tempo foi uma calopsita, e depois eu fiz uma pombinha. Dessa vez, eu queria fazer algo diferente, daí eu pensei, por que não um papagaio? Se vai dar certo, eu não sei, mas não custa nada testar, né? Peguei aqui o nosso papel craft de todos os dias, não é mesmo? Pra pôr atrás e não passar pra trás, porque, né? Às vezes a gente esquece, então estraga tudo. Enfim, sempre mostro pra vocês as canetinhas aqui, tipo, sempre mesmo. Mas eu sempre explico todas as vezes, porque às vezes você tá caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, né? A cabeça quadrada é touch ou TJW, que dá no mesmo, e cabecinha triangular é Ohuhu. E é isso que vocês precisam saber por agora. Se eu for usar alguma outra coisa, eu aviso vocês, tá? Eu não vou negar pra vocês, as minhas expectativas para o papagaio não eram muito altas, mas também não eram tão baixas. E aí, conforme eu fui fazendo, mais frustrada eu ficava, porque eu ficava tipo, na minha cabeça não tava assim. E tá tudo bem, às vezes a gente precisa lidar com as frustrações de querer fazer uma coisa e não dar certo, sair do nosso controle, porque nem tudo tá no nosso controle, né? Vou dizer também que uma coisa que dificultou essa mentalização pra depois passar pra pintura é que eu pesquisei imagens de papagaios, né? E tinha duas opções, duas versões. A que apareceu mais pra mim, num primeiro momento, foi a que tem essa partezinha amarelada na frente, sabe? Tipo, um pouco acima do bico. Que foi que eu usei como, né? Como exemplo. Mas depois, quando eu tava finalizando, que eu pesquisei de novo, só o que aparecia pra mim era o amarelinho no olho. E aí, minha gente, aí eu já tinha estragado tudo, entendeu? Vocês vão ver depois que eu tentei arrumar, tipo, eu tentei mesmo, mas já não tinha muito o que fazer. A minha ideia, fora o nosso papagaio que deu errado, né? Era fazer um salão de beleza rosa e amarelo, porém um pouquinho neutro. É um pouco difícil mentalizar isso, mas na minha cabeça tá fazendo sentido. Então, qual era a ideia? Eu não usaria muitos tons de amarelo, mas tons de marrom que fossem mais puxados pro amarelo do que pro vermelho, porque na minha cabeça isso faz sentido para poder casar melhor. E aí, o rosa, eu não usei muitos tons, mas eu usei tons de rosa que se conversassem, mas também não fosse um rosa cheguei, assim, um rosa choque. Eu queria um rosa bem marcado, mas não queria que ficasse, não sei, extremamente gritante. Acho que essa é a palavra. Coisa que eu tenho muita dificuldade, eu não sei se vocês já repararam, é definir as cores dos personagens. Por quê? Porque eu sinto que eu tô sempre fazendo personagens com as mesmas cores, ou cores muito próximas, variações muito próximas. Porém, contudo, todavia, entretanto, eu não gosto da ideia de fazer eles com cor fantasia, sabe? Tipo, um cachorro azul. Eu já fiz isso antes e não me agradou esteticamente, sabe? Então, a minha ideia é tentar manter em cores mais semelhantes ao que a gente poderia ver, né, na realidade. Não assim 100%, mas o mais próximo possível. Até porque uma coisa que eu não abro mão é de fazer as bochechinhas rosadas no fim, né? E se eu pintar de cores muito gritantes ou muito fantasias, quando eu pinto rosinha, sabe, da bochecha, fica um pouquinho esquisito e também acaba que pra colorir o fundo, né, todo o cenário, acaba que se torna mais difícil, porque aí eu vou ter que usar um fundo totalmente neutro, totalmente claro, totalmente escuro, pra poder casar sem ficar aquela coisa tipo, oi, nada que combina. E aí, para coisas que eu achei que seriam mais ligadas a metais, eu pensei que eu poderia pintar tudo de cinza, né, como por exemplo, o pé da cadeira, não é bem o pé da cadeira, mas sabe a partezinha de baixo da cadeira ali? Eu pensei que eu poderia pintar de cinza e fazer uma sombra, só que
eu não queria ter que pintar tudo de cinza porque eu achei que ia ficar muito forte. Eu queria uma ideia mais leve pro nosso salão de beleza. E aí eu só passei é um azul, tá? Não é um cinza, é um azul nas cantinhos fazendo uma sombra mesmo, como se ali fosse branco, um metal branco, e aí vem, né, essa sombra. E eu achei que ficou bem charmoso, vou dizer aqui pra vocês. O nosso salão, ele não tem muita decoração. O que ele tem mesmo é bastante produto. E eu não queria ter que ficar chutando qual era o produto ou inventando qual era o produto. Tinha muito produto ali que era muito semelhante, era a mesma coisa, sabe? Só que repetido. E tá tudo bem, porque salão de beleza a gente tem muitos de um mesmo produto, porque a gente tem muitas pessoas passando pra fazer os mesmos procedimentos, terem os mesmos atendimentos, né? Então, eu repeti algumas cores e eu não defini o que era o que, eu deixei pra imaginação, porque pra minha imaginação não deu, eu não consegui mentalizar tanta coisa no salão de beleza. E aí, eu só pintei frascos de cores que eu achava que ornava com desenho, sabe? Exceto o shampoo e condicionador, que eu achei que os dois tinham que combinar entre si, porque ele pra mim era um shampoo e condicionador. Mas tentei ornar, ainda assim, tudo que eu podia de produtos do salão, como por exemplo, eu queria que combinasse o secador. O secador é uma cor próxima à cor do secador que eu tenho na minha casa, mas eu queria que ela ornasse um pouquinho com as outras coisas. Então eu trouxe um roxo pra escova e um laranja pra dar aquele, sabe, destoar um pouco, porém eu coloquei ele, né, eu repeti ele nos produtos que estão próximos e aí ficou uma coisinha que combinou, achei que deu uma combinação legal. E uma coisa que eu tenho gostado muito, muito, muito mesmo de fazer é pintar o fundo, né, do cenário, a parede, o chão, esse tipo de coisa, essas partes grandes do desenho, do cenário, né, com um lápis de cor. Porque, primeiro, eu gasto bem menos da minha canetinha, sim, um pouco muquirana talvez, mas o ponto principal é que eu não vou manchar e, além de não manchar, eu acrescento uma textura que o meu desenho não tinha. E além do fundo, das partes, né, maiores, eu gosto também de acrescentar alguns detalhes de luz e sombra, ou, sei lá, uma partezinha de um pelinho ou de uma pena, sabe? Com lápis de cor, porque eu acho que fica muito legal. Não sei vocês, mas eu particularmente gosto bastante. Como eu falei pra vocês, eu utilizei ali, eu queria consertar os olhos do nosso papagaio, e aí eu utilizei o nosso marcador amarelo da Multimark, da Supersoft, e a Unipin Fine Line 0.1 pra fazer o olho. E eu acho que só piorou, sabe? Sabe quando uma coisa tá ruim e você quer melhorar? Eu acho que aquilo ali, assim, se desse pra apagar do desenho, eu teria ficado muito feliz. Mas não dá, né? Então a gente... Ai, sobrevive. A gente respira fundo e fala, tá bom. Eu odiei. Gente, sério, eu não gostei mesmo. Mas agora já foi, né? Não gostei do meu papagaiozinho. Ficou triste, horroroso, sabe? Ficou péssimo, ficou péssimo, ficou péssimo. Assim, mas já tá feito. Eu não vou colocar bordas porque eu senti que não precisa, porque ele ficou bem clarinho, bem neutro. Enfim, esse aqui é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Imagino que disso aqui vocês não tenham gostado, porque eu, particularmente, não gostei. Achei... Se a gente tirar aqui, ó como fica melhor, tá vendo? Fica bem melhor, né? Enfim, deixa um like dizendo o que você achou. Deixa um like e um comentário dizendo o que você achou. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal, porque a gente tem vídeo toda quarta e sexta melhores do que isso, tá? Se você já é inscrito, ativa o sininho pra receber notificação quando sair vídeo. E eu vou deixar duas indicações pra vocês aqui, pra vocês assistirem a seguir, tá? Será que eu consigo melhorar isso? Só piora! E se aparecer pra vocês a opção, hypa o vídeo, por favor, que isso ajuda bastante. Tá bem triste, né? É uma decisão questionável, mas tudo bem. Até o próximo vídeo.